Saudações concurseiras, aluno do Alfacom. Eu sou o professor Gustavo Musi e estarei vendo com você a disciplina Direito Tributário. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal, já fui também analista de finanças e controle da Controladoria Geral da União. Antes disso, fui escrevente do extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo e já fui também funcionário do Banco do Brasil. Ufa, isso aí já está denunciando um pouco a idade, né? Mas estou aqui justamente para ajudar você naqueles tópicos também, claro, com conhecimento técnico, que é isso que você quer, mas também posso te ajudar dando essas dicas, quem tem experiência aí de estudo para concurso, as principais dicas daquilo que você tem que estudar, que vai interessar para você na hora da prova. Bom, direito tributário é uma disciplina que não costuma cair em muitos concursos. É uma disciplina que normalmente o pessoal associa a carreiras fiscais. De fato, né, concurso na carreira fiscal sempre vai exigir direito tributário, mas existem um ou outro concurso que também acaba exigindo fora das carreiras fiscais. E é uma daquelas disciplinas que eu costumo dizer que são disciplinas que acabam sendo estratégicas. Por quê? Porque tem disciplinas como direito constitucional, direito administrativo, português, matemática, que caem em tudo que é concurso. Então, todo mundo tem que estudar alguma coisa. O cara, se ele tem um mínimo de experiência em concurso, ele já estudou alguma coisa sobre aquilo. Agora, direito tributário não. Direito tributário, se a pessoa não estudou para um concurso na área fiscal, dificilmente ele vai ter estudado essa disciplina. Então, é uma matéria que costuma, de fato, ali nós costumamos ter as maiores diferenças de desempenho e são disciplinas como essa que acabam diferenciando, na verdade, aquele que será aprovado daquele que não será. Então, vale a pena investir em direito tributário, até porque se você está estudando direito tributário, é grande a chance de que o concurso para o qual você esteja estudando dê um grande peso ao direito tributário, como ocorre, como eu disse, com as carreiras fiscais. É uma disciplina que muitos alunos às vezes torcem um pouco o nariz, né? Acham que o direito tributário é para ficar decorando alíquotas e decorando quais são os fatos geradores e por aí vai. Você vai ver que, na verdade, o direito tributário ele tem uma certa lógica, né? Nós vamos começar expondo quase sempre, eu vou começar expondo a partir da Constituição para o CTN, o Código Tributário Nacional, e eventualmente nós vamos falar de uma outra lei. Nós vamos sempre partir do geral para o mais específico. Você vai ver que o direito tributário ele trabalha com uma estrutura mais ou menos organizada. É verdade, né? Que o sistema tributário no Brasil ele é bastante complexo, é verdade que você tem uma série de tributos, é verdade que aparentemente até parece haver algumas contradições entre eles, mas ele segue mais ou menos uma estrutura fixa. Por quê? Porque ele trabalha além de trabalhar com as normas constitucionais, ele trabalha com um código. O que é um código, professor? Ouço falar em código civil, código penal, o que é um código? Código é uma lei como outra qualquer, só que a diferença dela é que ela trata de um determinado assunto de forma sistemática, de forma organizada. Então, o Código Tributário Nacional, quando ele surgiu lá em 1966, ele trazia todas as regras gerais relativas ao direito tributário no Brasil. E ainda hoje, é ele que traça essas regras gerais. É claro que ao lado do Código Tributário Nacional, nós temos várias outras regras específicas. Mas você vai ver que segue mais ou menos uma certa lógica, é isso que eu vou procurar expor aqui para você, tá? Essa nossa primeira aula, eu sempre gosto de trazer algumas considerações que vão te ajudar não só no estudo de direito tributário, mas em outros ramos do direito também e talvez até em outras disciplinas, que eu digo que são os 3 passos importantes para o aluno ter um bom aproveitamento no estudo de direito. Ou, se você preferir, como estudar direito. Vamos lá. O primeiro passo é ler o texto da lei. Não tem jeito, meu amigo, você vai ter que ler o texto da lei, porque é ele que costuma cair em prova. Mesmo concursos na área fiscal, em que se costuma exigir um pouco também de doutrina e até jurisprudência em relação ao direito tributário, a maior parte do que cai na prova é o texto da lei. E às vezes você tem alunos que estudam sobre o direito tributário, compram o manual de direito tributário, só que não se preocupa em ler o texto da lei. E aí na hora da prova, marca bobeira, acaba caindo uma palavra que eu não entendi o que significava, porque não leu a lei antes. Então não tem jeito, tem que ler a lei. E nós vamos aqui sempre, eu vou sempre trazer para você o texto da Constituição ou do CTN que nós estamos estudando. Além disso, além do aluno ler o texto da lei, ele precisa compreender, porque são duas coisas diferentes. Às vezes o aluno vai para o lado oposto. Ele se preocupa em querer decorar artigos. E aí também isso não vai levar a nada, isso não é produtivo. Então é importante que o aluno entenda o que a gente chama do espírito da lei. O que a lei quer dizer? Qual o objetivo da norma?
Além de ler o texto da lei e compreender o significado da lei, o aluno também tem que fazer muitos exercícios. Isso é fundamental, meu caro. Para fixação da matéria, precisa fazer exercício. Para você poder se avaliar como que está o seu grau de entendimento acerca da matéria. E também ele serve como uma espécie de revisão. Ok? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos para o que interessa, vamos para a matéria. Então, nós vamos estudar aqui direito tributário. E a primeira coisa, vamos começar do começo, não é? Vamos entender qual o conceito de direito tributário. Entre as muitas definições de direito tributário, eu coloquei na tela uma aí para você, vamos à tela. Direito tributário é o ramo do direito público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares, decorrentes da atividade financeira do Estado, no que se refere à obtenção de receitas que correspondem ao conceito de tributos. Resumindo o que ele está dizendo aí, direito tributário é o ramo do direito que vai regular, que vai trazer as normas em relação à cobrança de tributos pelo Estado. Porque, veja, o Estado precisa cobrar tributos para existir. O Estado precisa cobrar tributos para angariar recursos. Principalmente um Estado como o brasileiro, que é um Estado que se propõe, não é um Estado que se propõe a dar educação, saúde, habitação e por aí vai, todos aqueles direitos que estão no artigo 6º da Constituição. Para que o Estado faça isso, ele precisa de muitos recursos. Muito bem. Só que essa atividade de cobrança de tributos não são a única fonte de recursos, mas são a principal, o Estado precisa obedecer a alguns limites, precisa obedecer a algumas regras para a proteção dos próprios cidadãos. E quem estabelece essas regras é justamente o direito tributário. Então, direito tributário, o nome já é bem sugestivo. Ele regula a atividade de tributação por parte do Estado. E aí, quais são os principais textos legais que nós temos? Daqui, ó. O direito tributário ele trabalha com vários textos legais, mas os dois principais que eu vou ver com você aqui, que são aqueles que interessam para a prova, são Constituição Federal e o CTN, que é o Código Tributário Nacional. Professor, só existem essas duas leis tributárias no país? Não, muito pelo contrário, existem várias leis tributárias. Só que essas duas são as principais. A Constituição Federal, se você já estudou direito constitucional, você sabe que a Constituição Federal ela é a base do ordenamento jurídico. Ela vai servir de base, de orientação para a elaboração de todas as normas de um país. A gente costuma dizer que ela é a lei fundamental de um país. É o documento mais importante, o documento jurídico mais importante. E a nossa Constituição Federal, ela traz uma série de disposições sobre direito tributário. Por quê? Porque a atividade de cobrança de tributos é uma atividade que a Constituição entende que é importantíssimo regular. Então, vários artigos da nossa Constituição vão tratar sobre isso. Quando for o caso, nós vamos trazer o texto da Constituição para você. E além disso, nós temos o Código Tributário Nacional, o CTN, que é de 1966. O CTN, ele complementa várias disposições da Constituição Federal de 1988. O CTN é o que nós chamamos de lei complementar, que está prevista, inclusive, no artigo 146 da Constituição Federal. Olha aí na tela o que diz o artigo 146 da Constituição. Cabe à lei complementar, primeiro, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Segundo, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. E terceiro, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então veja, o artigo 146 diz que uma lei complementar tem que dispor sobre tudo isso. Mais à frente eu vou conversar um pouquinho sobre lei complementar com você, mas só para adiantar, né? Às vezes fica essa dúvida, eu não gosto de ficar deixando dúvidas aí para o aluno. Lei complementar é uma lei que é aprovada segundo um quórum especial. Ela precisa de maioria absoluta para ser aprovada. A lei complementar é uma lei como outra qualquer, como se fosse uma lei ordinária. Qual que é a diferença para a lei ordinária? É que ela precisa de maioria absoluta para aprovação. Ou seja, para você aprovar uma lei complementar, ela tem que receber, sim, da maior parte do total dos deputados e da maior parte do total dos senadores, não do total dos presentes, tá? Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Na verdade, eu falei para vocês, olha, o CTN é uma lei complementar, né? Ele tem força de lei complementar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Código Tributário Nacional, quando ele foi
aprovado lá em 1966, ele não foi aprovado como lei complementar, ele foi aprovado como uma lei ordinária. Por quê? Porque a Constituição da época não exigia lei complementar para dispor sobre regras gerais de direito tributário. Só que a Constituição de 88 passou a exigir uma lei, veja o que nós vimos lá no artigo 146, diz que lei complementar é que deve tratar, por exemplo, sobre normas gerais de direito tributário. Já existe essa lei complementar? Não, não existe. Professor, desde 1988 para cá não foi aprovada essa lei complementar? Não. E como é que fica? Ora, já existia uma lei anterior, que é o CTN, que regulava isso de acordo com a Constituição anterior. Aliás, anterior não, de acordo com a Constituição da época. E aí, enquanto não for aprovada essa lei complementar, fica valendo o CTN. O STF já decidiu que o Código Tributário Nacional, apesar de ser uma lei ordinária, tem força de lei complementar. Por quê? Porque ele exerce um papel que hoje é reservado a uma lei complementar. Então, por exemplo, já se tentou alterar o CTN, o Congresso Nacional já tentou alterar o Código Tributário Nacional através de lei ordinária. Que ele dizia, já que o CTN é uma lei ordinária, ele pode ser alterado por lei ordinária. O STF disse, não. O CTN ele tem força de lei complementar, portanto, para ser alterado somente por meio de uma lei complementar. Então são esses os dois principais diplomas com os quais nós vamos trabalhar. Constituição Federal e CTN. Qual que é mais importante dos dois, né, digamos assim? Qual é aquele que prevalece sobre o outro no caso de haver contradição? A Constituição Federal, obviamente. Só que, na verdade, ela vai repetir muito do que diz o CTN. Até porque o CTN é anterior, é de 1966, e a parte da nossa Constituição que trata sobre o direito tributário foi claramente influenciada pelo CTN. Você vai ver certos pedaços da Constituição que repetem o que diz o Código Tributário Nacional. Mas a ordem é essa, Constituição Federal e CTN. E recomendo que você estude também dessa forma. Comece primeiro lendo os dispositivos constitucionais, até porque eles são mais genéricos, mais fáceis de serem entendidos, e depois você passa ao CTN, porque ele vai entrar num nível de especificidade maior. Isso aqui é importante para a gente entender, tá? Agora, nós vamos começar a entrar na matéria que de fato aí vai começar a cair na prova. Até aqui foi meio que uma introdução. E a primeira coisa que você precisa guardar, precisa entender, é o conceito de tributo. O conceito de tributo ele é previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. A Constituição Federal não define o tributo. Ela fala sobre o tributo, mas não define. Quem define é o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Eu vou ler com você e depois vou explicar cada uma das suas partes. Veja aí na tela a definição de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, a primeira coisa que você tem que ver, já fica claro pelo artigo 3º do CTN. Nem toda receita que o Estado obtém são tributos. É verdade, a maior parte das receitas que o Estado arrecada, quando eu falo Estado aqui, obviamente, né, inclui União, Estados e municípios, o poder público. A maior parte das receitas que o Estado arrecada vem de tributos, mas eles não são a única forma de receitas. Vamos entender o que são tributos, eu vou dar o exemplo de recursos que não são considerados tributos. Então vamos ver as partes dessa definição, isso aqui é importantíssimo, não você decorar, mas entender cada uma delas. Então tá lá, artigo 3º do CTN diz: tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Prestação pecuniária compulsória. Então, a primeira parte da definição está dizendo que tributo ele é pago em dinheiro, é algo que você pode exigir em dinheiro, por quê? Prestação é algo que alguém deve a outra pessoa. Quando a gente fala de dever, a gente pensa logo em dinheiro, né? Ah, fulano deve a ciclano. Então você fala, tem que pagar alguma coisa. Mas nem sempre é assim. As prestações jurídicas podem ser de 3 formas. Prestação de dar, e aí inclui pagar, dar dinheiro. Prestação de dar, prestação de fazer e prestação de não fazer. Então, por exemplo, os pais têm a obrigação de prestar aos filhos assistência moral. Então veja, aí não é prestação pecuniária, tá? Porque é a obrigação de prestar algo que não é dinheiro.
No caso do tributo, é a prestação de dar alguma coisa. Dar o quê? Recursos financeiros. É uma prestação que você vai entregar, normalmente o dinheiro ou algo que possa ser transformado em dinheiro. E é compulsória. Por quê? Porque é de pagamento obrigatório. Eu sei que mesmo que o pagamento de tributos não fosse obrigatório, você pagaria tributos alegremente, tá certo? Cumprindo o seu dever cívico, porque você sabe que o Estado precisa desses recursos para se manter. Mas nem todo mundo tem essa consciência. Então o que precisa? O Estado cobra à força. O tributo ele é de pagamento obrigatório. Então, resumindo tudo isso daqui, ó, nós podemos dizer que o tributo é de pagamento obrigatório. Então, se não for de pagamento obrigatório, não é tributo. Então, se alguém, por exemplo, faz uma doação à União, isso não é considerado tributo. Alguém, por exemplo, que faz um contrato com a União e aluga um prédio da União e paga para ela mensalmente um aluguel, isso é tributo? Também não é tributo. Ninguém é obrigado a alugar o imóvel. Ele alugou porque quis, não é uma prestação pecuniária compulsória, tá? Mas continua, tem mais ainda elementos dessa definição. Então, a primeira parte é uma prestação pecuniária compulsória. O que mais? Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. O que quer dizer isso? Quer dizer que o pagamento de tributo, ele, em princípio, deve ser feito em moeda, em dinheiro. Agora, o CTN também permite, está lá uma das formas de extinção do crédito, que é a dação, do crédito tributário, que é a dação de imóveis em pagamento. Se a lei municipal, isso se a lei municipal, ou a lei estadual, ou a lei federal do tributo autorizar, se a lei específica autorizar, pode-se entregar um imóvel para pagamento de um tributo? Pode. O CTN está dizendo isso, é uma prestação pecuniária compulsória, o tributo ele é de pagamento obrigatório e pode ser pago em dinheiro ou em algo que possa ser avaliado em dinheiro. Só que não é assim. Tem umas cabeças de gado e eu quero entregar essas cabeças de gado para pagamento do ITR. Opa, não, tem que ver se a lei específica autoriza. Aliás, o CTN só autoriza a entrega de bens imóveis em pagamento de tributo. Bens móveis não são aceitos. Mas ele só está deixando claro que, nos casos que a lei permite, pode ser pago ou em moeda ou em algo que tenha valor monetário, que possa ser eventualmente vendido depois pela União, pelo Estado ou pelo município para pagar aquele tributo. Além disso, o tributo é a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Que não constitua sanção de ato ilícito. O que é isso, sanção de ato ilícito? O que é sanção, primeiramente? É o marido da Dalila? Não, aquele lá é com S, esse daqui é com C cedilha. Sanção quer dizer penalidade. Quer dizer uma reprimenda, uma pena que foi aplicada. Está dizendo o seguinte, se a pessoa estiver pagando aquilo de forma obrigatória, em moeda, mas aquilo for uma sanção, for uma penalidade por um ato ilícito que a pessoa praticou, isso não é tributo, porque diz, tem que não constituir sanção de ato ilícito. Como que se chama a sanção, a penalidade que você tem que pagar em dinheiro quando você pratica um ato ilícito? Muito bem, é a multa. Então, se você estaciona o seu veículo num local errado, num local proibido, pode aparecer ali o guarda de trânsito e multar. O que é a multa? É uma penalidade, é uma sanção por um ato ilícito que você praticou. Veja, ato ilícito não quer dizer que seja crime, mas é um ato contra as normas. Tem lá uma lei da prefeitura ou uma portaria, o que quer que seja, dizendo, olha, não pode estacionar veículos aqui. E você vai lá e estaciona. Praticou um ato ilícito? Praticou. Está sujeito a multa. Ou você, por exemplo, passou no farol vermelho. Também está sujeito a multa. Essa multa é tributo, de acordo com a definição do artigo 3º do CTN? Não é. Por quê? Porque essa multa é sanção
de ato ilícito. É uma penalidade por um ato ilícito que você praticou. E o artigo 3º diz que não pode ser para que seja considerado tributo. Então, de uma forma simples, nós podemos colocar assim, ó. Multa não é tributo. Isso é importante, já cansei de ver cair em provas, perguntas alternativas, falando, né, de uma forma ou de outra se multa é tributo. Não é. Então você estacionou seu veículo no local errado, o guarda veio e canetou, multou. Aquilo é um tributo que você vai ter que pagar? Não, aquilo é multa, é diferente. Então vamos lá, vamos voltar novamente à nossa definição. Artigo 3º do CTN, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, aquilo que é de pagamento obrigatório, e que seja pago em moeda, em dinheiro, ou então em algo que possa ser transformado em dinheiro, e que não seja multa. E que não seja multa. Mas ainda tem mais. Instituída em lei, quarto. Instituída em lei. O que quer dizer instituído em lei? Quer dizer que o tributo ele tem que ser cobrado a partir de uma lei anterior. Ele só pode ser criado a partir de uma lei. Instituída em lei quer dizer criada, o tributo tem que ser criado por lei. Aliás, nós vamos ver mais à frente que esse é um dos mais importantes princípios do direito tributário, que é o princípio da legalidade. Ele vem lá desde a Idade Média, lá na Magna Carta, lá na Inglaterra, onde pela primeira vez surgiu algo parecido com isso, e isso acabou sendo absorvido pela maioria dos países hoje ditos civilizados, né? Então, tem que ser o tributo, ele tem que ser criado por meio de lei. Não pode em princípio, não pode o presidente da República, sem nenhuma autorização do Congresso, ir lá e criar um tributo. Não pode. Tem que ser criado por meio de lei. Qual que é a ideia? É que o povo, né, que uma democracia elegeu seus representantes, ele que vai autorizar ou não a cobrança daquele tributo. Então, o tributo precisa ser criado por lei. E que mais? A última parte da definição, do artigo 3º, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso, gente? Aí você tem que entender o que é o conceito de atividade vinculada, que é do direito administrativo. A nossa aula não é direito administrativo, mas vamos lá só para você entender. Uma atividade é considerada vinculada, os atos administrativos podem ser vinculados ou discricionários. Um ato discricionário é aquele no qual o agente público tem liberdade para praticar ou não o ato. A lei permite que o administrador pratique o ato. Não determina que ele pratique nem proíbe. Permite, ele pratica se for conveniente ou oportuno. Isso no ato discricionário. No ato vinculado, não. No ato vinculado, ele é obrigado a praticar o ato na forma que a lei estabeleceu. Quer ver um exemplo? A concessão de licença para dirigir veículo automotor é um ato vinculado da autoridade competente. Você foi lá, cumpriu os requisitos da lei, fez o seu exame lá teórico, passou no exame teórico, fez o exame prático, passou no exame prático, conseguiu estacionar o carro na baliza direitinho, foi aprovado. E aí você pagou a taxa, inclusive, está aprovado, paga as taxas, aí chega lá o responsável, o secretário, sei lá, de segurança pública, quem quer que seja o chefe do departamento de trânsito, que é responsável por dar sua carteira de habilitação, ele te coloca lá no despacho. Muito embora o requerente tenha preenchido todos os requisitos legais, entendo que não seja oportuno nem conveniente a concessão da licença para dirigir, uma vez que nós já temos muitos veículos em circulação na cidade, o trânsito só ia piorar, é muito melhor que ele ande de bicicleta. Ele pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque a lei diz, se você preencher o requisito para tirar a carteira de habilitação, ele é obrigado a te conceder essa carteira de habilitação, porque é um ato vinculado. Ele não pode te conceder. Não, ele tem que conceder. Se você preencher os requisitos, ele tem que conceder. Outro exemplo.
você comprou um terreno. E aí você quer construir uma casa naquele terreno. Aí você foi lá na prefeitura e pediu o alvará de construção. Pediu a licença. Aí você preencheu todos os requisitos da lei. Respeitou o Código de Posturas Municipal, o Código de Obras, se houver. O seu projeto está inteiramente dentro da lei. O prefeito ou o secretário de obras ou quem quer que seja, ele não pode indeferir dizendo que acha que não é interessante, de repente já tem muita gente na cidade, por exemplo, construir mais uma casa ali, ou porque isso vai acabar adensando o trânsito na região. Não. Se você preenche os requisitos da lei, se o seu projeto está dentro do que a lei estabelece, você tem o direito de construir, ele é obrigado a te conceder. Então, uma atividade administrativa vinculada é aquela que obedece os termos da lei. No caso do tributo, é uma atividade administrativa plenamente vinculada, quer dizer, a cobrança de tributo tem que ser feita exatamente nos termos da lei. A cobrança deve ser feita estritamente nos termos da lei. Estritamente nos termos da lei. Então, por exemplo, imagine um auditor fiscal da Receita Federal que vai cobrar uma empresa, porque ela não pagou um tributo, aí chega lá, fica com dó do empresário porque a empresa está falindo, não tem dinheiro nem para pagar os empregados, tá? A empresa aquela decadência total. Aí ele diz, fiquei com pena, eu não vou cobrar o tributo. Ele pode fazer isso? É claro que não. A lei manda que o tributo seja pago. Não cabe ao fiscal decidir se deve cobrar ou não. Até porque isso seria muito perigoso, né? Daria margens aí a achaques, a corrupção. Então, na verdade, se a lei manda, o fiscal tem que cobrar exatamente nos termos que a lei manda. Se a alíquota do imposto é de 10%, o fiscal não pode cobrar nem 5% nem 20%. Tem que cobrar aquele exato que a lei determina. Então é isso que está dizendo, que a cobrança deve ser feita exatamente na forma como a lei estabelece. Então, a definição de tributo está dada, artigo 3º do CTN. Toda prestação que obedecer a tudo isso será um tributo, não importa o nome que ele receba. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, tudo aquilo que é de pagamento obrigatório e que seja pago em moeda ou algo que possa ser transformado em dinheiro, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, quer dizer, multa não é tributo, criada por lei, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, se obedecer todos esses requisitos, será tributo. Se não obedecer, não será tributo. Então, multa não é tributo. Um aluguel que a União recebe de alguém também não é tributo, porque não é prestação compulsória, a pessoa faz o aluguel se quiser, a pessoa assina o contrato de aluguel se quiser. Que mais? Uma doação recebida pelo município também não é tributo. Tem que obedecer a todos esses requisitos e, se obedecer, será o tributo. Não importa o nome que seja dado. Então vamos lá, uma questão só de fixação que está aí na tela para vocês. Vamos responder. O conceito de tributo guarda correspondência com a noção de alternativa A, penalidade, B, atividade pública discricionária, C, cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada, D, prestação facultativa e E, instituição por decreto autônomo. E aí, qual que é a alternativa correta, na sua opinião? Muito bem, alternativa C de casa, né? Tributo, ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. As demais são todas erradas. O tributo não é uma penalidade, como diz a alternativa A. Ele não é uma atividade pública discricionária, é uma atividade vinculada. Então a B também está errada. A C está errada porque diz que é uma prestação facultativa e o artigo 3º do CTN diz que é uma prestação obrigatória. E a E está errada porque diz que ele é instituído por decreto autônomo. Decreto autônomo é um decreto que não encontra base na lei. Errado. Ele é instituído, o decreto é instituído sempre, o tributo é instituído sempre por meio de lei. Então, portanto, é a alternativa C que está correta. É isso aí, meu cara. Até a próxima.